Amados, muito obrigada por vocês participarem aqui do nosso vídeo, assistir e compartilhar. Oremos pelo nosso trabalho, né? Eu vou ler aqui em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 29, algo expressamente foi por Davi lançado sobre o seu grande soldado, valente soldado Joabe, por ter assassinado o Abner, filho de Ner. Era uma família nobre da época de Davi, e o Abner, ele era o capitão do exército de Israel, o homem mais valente de todo Israel. Ouça bem a palavra de Davi, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 29, que diz: caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo de sangue, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Então aqui Davi, olha rapidamente, preste bem atenção, eu vou ser breve. O Abner era o capitão do exército do Senhor de Israel. E ele sempre vencia no tempo do rei Saul. Saul, sendo morto com toda a sua família numa batalha com os filisteus, veio o Abner assumir todo o exército, continuar na liderança do exército mesmo sem rei. Quando ele viu que estava sem proteção do reino, ele estava prestes a ser derrotado pelos filisteus, que encontraram Israel fraco. Mas Davi tinha fugido do rei Saul há muito tempo, tinha o seu grupo de centenas de homens, mas ele ainda não tinha um exército formado, e Davi era o maior guerreiro dos tempos de Saul. E Saul tinha inveja de Davi, Davi teve que fugir para não morrer nas mãos de Saul. Saul morreu nas mãos dos filisteus numa guerra. Abner, capitão do exército, tomou a frente e segurou a barra. De repente, Abner recebe uma notícia que os filisteus iam tirar proveito da fraqueza do povo de Israel. Então Abner teve uma brilhante ideia, chamou todo o povo, reuniu e disse: olha, nós vamos até Davi, vamos fazer uma aliança com ele, e ele vai se unir a nós de volta, e ele vai ser rei, no lugar de Saul, que já foi. Então Abner tomou uma brilhante ideia e uniu o exército de Israel com o povo de Davi, que estavam morando separados, em cidades separadas. Então Abner foi ao encontro de Davi, marcaram o encontro, foi à casa de Davi e ofereceu a sua ajuda, o seu exército, para se unir com Davi e o seu povo. Davi imediatamente abraçou, porque era o povo dele, era o exército que ele lutava com Saul e teve que sair fugido, e agora era a oportunidade de Davi voltar a tomar posse, né, da frente do exército de Israel. E assim foi feito. Quando o Abner, o capitão do exército, estava voltando daquela reunião com Davi, alegre, satisfeito, porque deu certo, Davi aceitou. Quando ele tomou a distância, o Joabe, um dos capitães grande de Davi, um cara, um grande lutador, ele correu atrás de Abner, mandou pessoas atrás de Abner e disse assim, fala pro Abner, o capitão, para voltar, que Davi quer falar com ele de novo, esqueceu de algo, precisa completar. Abner acreditou, voltou com o cavalo, voltando para onde estava Davi. E Davi não sabia nada disso, era uma armadilha do Joabe. O Abner volta, quando ele chega na entrada da cidade de Davi, o Joabe trava a espada no Abner, o capitão do exército de Deus vivo, e mata Joabe por inveja e raiva, porque Abner foi perseguido pelo irmão de Joabe. O irmão de Joabe correu até atrás de Abner para matá-lo, e Abner disse: eu não quero te matar, vai embora, e correndo. Vai embora, me deixa em paz, que eu não quero te matar, não vou te fazer nada. Se eu virar para trás, eu acabo com você. E o rapaz atrás: não, por que não?
Aí Abner virou para trás assim e travou a espada no irmão de Joabe. Um rapaz metido a besta, ele se achava e acabou morrendo nas mãos de Abner, porque ele ia matar Abner, então era uma coisa ou outra. Então o Joabe quis se vingar a morte do irmão, matando o capitão do exército de Israel. Porém, Davi ficou sabendo e perguntou: o que está acontecendo aqui? Aí é que foi o negócio, né? O que está acontecendo aqui? Aí eles disseram assim: Joabe estava ali, encontrei ele morto ali, do lado de fora do portão, nós carregamos o corpo dele aqui para dentro, para ver o que você vai fazer. Aí Davi se encheu de autoridade, né, do Espírito Santo de Deus e disse: quem fez isso? Quem fez isso? Aí Joabe, irmão dele, se aproximou e disse: vamos nós, fizemos um favor a você e a Israel. Matamos ele sim, vingamos a morte do nosso irmão. E fez um favor também para você, Davi. Davi, a mim vocês não fizeram favor nenhum, nem tampouco a Israel. Vocês vão requerer. Esse sangue dele que está aqui no chão vai cair sobre a cabeça de vocês. Você, Joabe, receberá todas essas maldições para a sua casa e para a casa dos seus pais. Não faltará espada, não faltará fome, não faltará doenças, lepra, e também você não terá paz, nunca mais, nem você e nem a sua família, a sua geração está amaldiçoada. Aí ali Davi, bravo, e disse assim: diante de Deus, eu sou inocente diante desse assassinato de vocês, porque eu sou inocente, eu não mandei vocês fazerem isso, eu não concordei, não participei, não sei de nada, vocês são traidores, e mataram o capitão do exército do Deus vivo, e vocês vão acertar com Deus e não comigo. Então Davi mandou fazer o sepultamento do Abner com muitas lágrimas, muito choro, e Davi jejuou aquele dia inteiro. Ele não tinha tomado ainda o café da manhã, passou o dia inteiro sem comer nada até anoitecer, fazendo jejum de luto pela morte do seu grande capitão do exército de Israel. Eu vou te dizer uma coisa: Davi praguejou a família todinha de Joabe e a maldição recaiu sobre ele e toda a sua família. Eu quero dizer para você, talvez você esteja passando por lutas, dificuldades, coisas terríveis que você não faz ideia de onde que veio e como que veio. Eu posso dizer para você, alguém pode ter amaldiçoado, ou meu avô, ou minha bisavó, não sei quem, se amaldiçoaram. Então nós cristãos, nós evangélicos, costumamos dizer assim: mas quando aceitamos Jesus, a maldição é quebrada. A maldição é quebrada quando é dita pela boca dos inimigos, pela boca dos homens. Mas Davi era ungido do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, e o que ele falava era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então a maldição dele não podia ser quebrada. Então oremos para que nós possamos vencer nossas batalhas de cada dia, seja a maldição lançada ou não. A palavra de Deus diz: maldição sem causa não encontra pouso. Mas no caso de Joabe, encontrou pouso, e muito pouso, por causa da rebeldia, e ele nunca se consertou com Deus. Então ficamos aqui com essa palavra. Existe palavra de maldição do inimigo e existe palavra de maldição daqueles que amaldiçoam no nome do Senhor. Aí tem que ter cuidado, né? Porque quem mexer com o ungido do Senhor, ele se amaldiçoa sozinho, porque a palavra de Deus diz assim: ai daquele que tocar em um dos meus ungidos. E Joabe tocou no ungido do Senhor, o Davi e o Abner, o capitão do exército de Israel. Então, amados, não existe maldição sem causa, mas quando existe causa, a maldição vai cair. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos viver debaixo da graça e não da maldição. Seja você abençoado, eu te abençoo, em nome de Jesus, e toda maldição seja quebrada na sua vida. E vigia e ora e confia que Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, te guarde e compartilhe esse vídeo, por favor. Obrigada.